Oi, bom dia! Está no ar o Jornal Terra Viva, primeira edição. Veja agora o que é notícia no agronegócio, no Brasil e no mundo. Presidente do Supremo Tribunal Federal determina que Petrobras abasteça navios iranianos parados no porto de Paranaguá. Ministro de Relações Exteriores diz que decisão deve ser respeitada, mas que a empresa brasileira ainda pode sofrer punições dos Estados Unidos. Governo norte-americano vai desembolsar 16 bilhões de dólares para subsidiar produtores rurais prejudicados pelas chuvas e pela disputa comercial com a China. A produção brasileira de trigo deve alcançar mais de 5 milhões e 400 mil toneladas na próxima safra. E a indústria da panificação é responsável por mais da metade do consumo no setor. Produtores de alho aguardam decisão que poderá acabar ou ao menos diminuir a crise enfrentada pelo setor, a volta da tarifa antidumping para o alho importado da China. E ainda, os preços do café no sul de Minas e o balanço da semana para o boi gordo. A virada de mês deve provocar aumento na demanda e elevar os valores da arroba. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva, primeira edição. O presidente do Supremo Tribunal Federal determinou que a Petrobras abasteça os 2 navios iranianos que estão parados perto do porto de Paranaguá, no Paraná, há quase 50 dias. O ministro de Relações Exteriores disse que a decisão deve ser respeitada, mas que a empresa brasileira ainda pode sofrer punições dos Estados Unidos. Na decisão, Dias Toffoli afirmou que a empresa Eleva Química, responsável pelos cargueiros, não está na lista de sanções dos Estados Unidos e que a Petrobras não sofrerá punições porque o abastecimento será feito por ordem judicial. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que a determinação do presidente do Supremo deve ser seguida, mas alegou que a estatal ainda pode ser punida pelo governo americano. O Irã é o maior comprador de milho brasileiro e ameaçou cortar as importações caso os navios não recebessem combustível. Eles atracaram no porto de Paranaguá, no Paraná, no dia 9 de junho. As embarcações trouxeram ureia com a previsão de retornar ao Irã levando milho. Um dos navios já está com quase 50 mil toneladas de grão e outro aguarda carregamento de 60 mil toneladas. A carga é avaliada em cerca de 100 milhões de reais. Delegações da China e dos Estados Unidos vão voltar a se encontrar na semana que vem para discutir a guerra comercial entre os dois países. O Ministério do Comércio confirmou o encontro nos dias 30 e 31 em Xangai como uma tentativa de resolver a disputa. Declarou que a reunião tem o objetivo de cumprir o consenso conquistado entre os presidentes da China e dos Estados Unidos durante a cúpula do G20 em Osaka, no Japão, durante o mês passado. Foi quando Xi Jinping e Donald Trump concordaram em reiniciar as consultas econômicas e comerciais com base na igualdade e respeito mútuo. O encontro vai ser o primeiro desde o fim da última rodada de negociações, que terminaram sem acordo em maio. Agritendências. O USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, vai desembolsar 16 bilhões de dólares para subsidiar produtores rurais prejudicados pelo clima e pela disputa comercial com a China. Mas para os produtores norte-americanos, é mais importante reabrir mercados. Acompanhe a análise de Silmar Miller. O governo dos Estados Unidos vai desembolsar 16 bilhões de dólares em subsídios para compensar os produtores rurais do país pelas perdas que estão sofrendo com a guerra comercial de Donald Trump com a China. O montante inclui uma ajuda adicional para a cobertura dos prejuízos com o clima desfavorável na safra desse ano. Os agricultores americanos, é verdade, recebem com alívio a ajuda, pois sofrem já por 2 anos com perdas de receita, inclusive por conta de preços mais baixos, com a saída dos chineses do seu mercado, que foram se abastecer de soja e carnes em outros países, sobretudo o Brasil. Mas é bastante claro um clima de constrangimento entre eles. Lideranças do setor fizeram questão de salientar que, mais importante que a ajuda, é fundamental acelerar um acordo comercial com os chineses e reabrir ou ampliar outros mercados perdidos por conta dos conflitos comerciais de Donald Trump. O temor deles é compreensível. Mais importante que ajudas, que são provisórias, é recuperar mercados que foram duramente conquistados durante décadas.
Um conflito desse tipo, especialmente por envolver um setor extremamente sensível, como é o de alimentos, causa um clima de desconfiança junto aos importadores, como é o caso da China. É nesse clima de expectativa que delegações americanas e chinesas voltam a se encontrar a partir de segunda-feira para retomar conversações e tentar avançar em um acordo entre as duas potências. Mas do ponto de vista do comércio de alimentos, vai ser difícil. Isso serve de alerta para o Brasil, que segue ensaiando cópias de iniciativas do governo americano, do que é testemunho o recente atrito com o Irã, que pode nos fazer perder um importante mercado para o nosso agronegócio. E isso pode nos custar muito caro. E o nosso destaque agora é o mercado do café. Com a colheita praticamente concluída no Sul Mineiro, o foco dos produtores agora é o pós-colheita. Confira mais detalhes e os preços no mercado físico da região com a jornalista Valéria Vilela. Vamos então à cotação do café nesta semana que encerra aí o mês de julho. Estamos praticamente com a colheita concluída na região do sul de Minas. Temos agora muita atenção voltada para o pós-colheita. Os produtores também estão preocupados com a recompensa, ou seja, em pagar os seus custos com a produção. Tivemos uma semana de estabilidade, mas de pouca realização de negócios no mercado físico. Eu percorri essa semana 3 cidades do sul de Minas, onde a gente vê que o produtor não está mais preocupado em vender rapidamente a sua colheita. Ele quer vender sim quando o mercado estiver comprador. O 4.5 fechou em Guaxupé a R$400, Poços 415, Varginha 415 também no melhor preço. Já o tipo 6 fechou em Guaxupé a R$416 no melhor preço, Poços 395 e em Varginha R$410. O CD, que é aquele café que fica nos terreiros suspensos, que a gente vê os grãos mais graúdos e dão bebidas melhores e vão para as cafeterias mais exigentes, fechou em Guaxupé a R$460 no melhor preço, Poços 435 e Varginha 444. Eu sou Valéria Vilela e a semana que vem a gente volta mais para saber como começa esse segundo semestre no mercado físico do café. Tchau! E veja a seguir as comemorações do agronegócio brasileiro. Destaque da coluna da jornalista Lizemara Prates. E você vai ver também. Produtores de alho aguardam decisão que poderá acabar ou ao menos diminuir a crise enfrentada pelo setor, a volta da tarifa antidumping para o alho importado da China. É daqui a pouco aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. O dólar fechou em alta de 0,3% e começa o dia cotado a R$ 3,78. A Bovespa teve queda de 1,6%, fechando o pregão aos 102.435 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 0,9% a $8,88 o bushel. No mercado físico, estabilidade. Produtores de alho aguardam uma decisão que poderá acabar ou ao menos diminuir a crise enfrentada pelo setor, a volta da cobrança da tarifa antidumping para o alho importado da China. Uma nota técnica do Ministério da Agricultura, divulgada esta semana a pedido do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, dá subsídios à decisão da Justiça sobre a aplicação da cobrança da tarifa antidumping do alho importado da China, que chega ao Brasil mais barato do que o alho produzido aqui. Uma resolução de 2013 criou a tarifa antidumping, mas liminares na Justiça autorizam a importação do produto chinês sem aplicação dessas tarifas. Hoje, a caixa de 10 quilos do produto vindo da China sem o pagamento entra ao Brasil cerca de 30% a menos do valor de custo de produção do alho nacional. Segundo representantes do setor, a importação do alho chinês e os altos custos de produção têm causado uma crise grave. E se a situação não for revertida, o setor produtivo, formado em sua maioria por pequenos e médios produtores, pode demitir ao menos 20 mil trabalhadores até o fim de 2019. E a estiagem na região central do Brasil tem preocupado os produtores. Já na região sul, o cenário é oposto, chove bastante. Acompanhe na previsão do tempo.
Nas últimas 48 horas, foram mais de 100 milímetros em áreas do Rio Grande do Sul e também de Pernambuco. São duas áreas em que a chuva não tem dado trégua, mas, por outro lado, em grande parte do Brasil Central, é a estiagem, que tem sido bastante prolongada. Aqui a gente mostra a água disponível no solo, principalmente em áreas do Brasil Central, índices de disponibilidade hídrica do solo abaixo dos 10%. Enquanto isso, principalmente no sul do Brasil, a água no solo tem sido bastante elevada. A persistência da chuva tem deixado aí a água no solo acima até dos 90%, principalmente no Rio Grande do Sul. E isso tem preocupado principalmente produtores de trigo. Com essa água disponível no solo bastante elevada, muitos dias consecutivos de nebulosidade, chuva persistente, isso pode ajudar na proliferação de doenças no trigo. E aqui a gente acompanha bastante área aqui do Rio Grande do Sul tem produção de trigo e isso segue preocupando os produtores porque a chuva ainda não deve dar trégua. Pelo menos durante esta sexta-feira, a frente fria ainda atua, provoca chuva aqui em áreas da região sul, até aqui áreas de Mato Grosso do Sul. Mas os maiores acumulados ainda devem ficar concentrados no território gaúcho. Principalmente nessas áreas escuras do mapa, será mais um dia de céu nublado, chuva a qualquer momento do dia. Ainda tem previsão de chuva também durante esta sexta-feira em áreas da região norte devido às instabilidades tropicais e no litoral do Nordeste, onde a chuva não dá trégua, ainda segue bastante volumosa, principalmente em arredores do Recife. Essa chuva tem provocado bastante transtornos, como deslizamentos de terra, alagamentos. Tempo firme nessas áreas claras do mapa, sol entre poucas nuvens durante a sexta-feira por conta da massa de ar seco que inibe a formação das instabilidades. Agora ainda faz bastante calor, principalmente em áreas aqui da região norte do Brasil, máximas que devem alcançar até os 35 graus. Em contrapartida, no sul, a temperatura ainda não sobe muito, máxima de 19 graus em Porto Alegre. Para os próximos dias, tempo firme em grande parte do Brasil, mas olha só, na região sul ainda tem previsão de chuva, principalmente na metade sul gaúcha, acumulados que devem atingir os 40 milímetros. Semana que vem a gente volta com mais previsão do tempo. Maior produtor de trigo no Paraná, o estado reduziu em 15% a estimativa de safra devido às geadas que ocorreram no início do mês. Ainda assim, representantes do setor acreditam que a oferta de trigo para a indústria nacional deverá ser favorável até o próximo ano. Os moinhos deverão trabalhar mais nesta safra. A produção brasileira de trigo deve alcançar 5 milhões e 480 mil toneladas, um crescimento de pouco mais de 1% em relação a 2018, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria do Trigo. A produtividade esse ano deve ser maior que do ano passado. A área plantada aumentou um pouco, mas a produtividade é que deu a diferença. Por isso esse número mais positivo em relação aos anos anteriores. Isso significa metade da moagem do Brasil. Para atender toda a demanda, o Brasil ainda precisa recorrer ao mercado internacional. Na última safra, o consumo interno foi de aproximadamente 11 milhões de toneladas. Deste total, mais da metade foi importado. A Argentina é o principal fornecedor de trigo para o Brasil. Até o final do ano, o país deve vender 2 milhões e 200 mil toneladas aos brasileiros. Podemos esperar uma safra muito grande da Argentina, a previsão é 20 milhões de toneladas. Isso representa quase 2 milhões em relação à última safra. É uma safra muito grande. O Brasil é o principal comprador de trigo da Argentina. Embora a Argentina tenha aumentado a exportação para outros destinos, o Brasil ainda representa o principal cliente de lá. E se tratando de trigo, é claro que o pãozinho ajuda a manter o setor aquecido. Hoje o Brasil tem mais de 63 mil padarias espalhadas em todo o país. E para se ter uma ideia, 56% de todo o trigo que é consumido por aqui vai direto para a indústria da panificação. Nós ainda temos muito para consumir. A Organização Mundial da Saúde aconselha 60 quilos per capita ano e nós consumimos aproximadamente 33. Então temos muito ainda para crescer, para atingir a meta que o Mundial da Saúde aconselha. Esta feira em São Paulo reúne até sexta representantes dos setores de panificação e confeitaria. O evento cresceu 10% em comparação ao ano passado.
o que é visto pelos organizadores como um sinal de retomada de crescimento no setor. E como destacamos ontem, esta é uma semana de comemorações no agronegócio. Assunto de hoje na coluna da jornalista Lizemara Prates. Bom dia, Daiane. Esta é uma semana cheia de comemorações no agro. Na quarta-feira foi comemorado em todo o país o Dia do Suinocultor. A cadeia produtiva vem passando por um cenário positivo. O presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul destaca que o Brasil tem, neste momento, a oportunidade de faturar melhor e aumentar suas exportações por conta dos problemas sanitários enfrentados na China, maior produtor mundial de carne suína, em consequência do surto de peste suína africana. Valdecir Florador alertou, no entanto, que o momento é de atenção máxima para manter o status sanitário brasileiro de livre da doença. Ele ressaltou que este é o passaporte para continuarmos no mercado internacional, exportando carne suína e também preservando a nossa produção. Já na quinta-feira foi o Dia do Colono e do Motorista e neste domingo será o Dia do Agricultor. Datas para valorizar, Daiane, estes homens e mulheres que cultivam a terra e garantem a nossa alimentação diária. Então, uma homenagem aqui do Rio Grande do Sul para todos esses produtores. Até a semana que vem. Tchau! Certo, Liz, e até sexta que vem. Só lembrando que ontem também foi comemorado o Dia do Produtor Rural. E veja a seguir, primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa alcança mais de 98% do rebanho. E ainda, maior produtor de trigo no Brasil, o Paraná reduz em 15% a estimativa da safra por causa das geadas. Em instantes, aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 0,8% a $4,27. Na Bolsa de Valores B3, a cotação fechou em queda de 0,4% a R$ 38,55. No mercado físico, estabilidade nas praças pesquisadas. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou em queda de 0,3% no Noroeste Paulista. A primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa alcançou mais de 98% dos animais. Foram imunizados quase 194 milhões de bovinos e búfalos de todas as idades. Os estados do Acre, Paraná e Espírito Santo vacinaram apenas animais de até 24 meses. Já o Amapá e Santa Catarina não participaram da primeira etapa. Isso porque o Amapá aplica a vacina em todo o rebanho só no segundo semestre e Santa Catarina não vacina o rebanho desde 2007. O Paraná trabalha em ações para os pecuaristas não vacinarem o rebanho na campanha de novembro. A mudança vai depender do atendimento de medidas previstas no Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. Bom, no geral, o mercado do boi gordo segue com preços estáveis, mas a demanda deve aumentar com a entrada do novo mês e a expectativa é de alta no valor da arroba. Acompanhe na análise de Iberville Neto, da Scott Consultoria. Olá, nos últimos dias nós observamos um cenário relativamente gelado quando a gente considera o mercado pecuário brasileiro como um todo. Em São Paulo nós temos as programações um pouco mais confortáveis, boa parte disso com boiadas negociadas a termo, de confinamentos próprios, parcerias, etc. Isso faz com que os frigoríficos testem um pouco mais o mercado. Mais ao norte do país nós temos uma situação de preços mais firmes, com valorizações, mas em ambas as regiões, mais ao norte com um cenário mais firme, mais no centro-sul, onde os preços estão um pouco mais pressionados, nessas regiões não houve uma magnitude grande de variação. Então, o mercado subiu ou desceu pouco, né? Então o cenário geral é de preços relativamente de lado. Para os próximos dias, a tendência é de que, com a virada de mês, a proximidade da virada de mês, aumente um pouco a necessidade de compra de boiadas. Isso pode dar um fôlego extra no que diz respeito à precificação do boi gordo. Por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima.
Sexta-feira é dia de conferir a agenda com os principais eventos do agronegócio. Vamos conferir aqui no nosso telão, portanto, os eventos aí dos próximos dias. A gente tem aí a FEACOP, Feira de Agronegócios da Copercitros, lá em Bebedouro, aqui no interior de São Paulo, entre os dias 29 e 1 de agosto. Tem também o Congresso Aviação Agrícola 2019, entre os dias 30 de julho e também 1º de agosto, em Sertãozinho, no interior paulista. E a Expo Leite em Arapoti, no Paraná, entre os dias 28 de julho, né? E a data de final a gente não tem aí. Tem também os contatos para o pessoal que está interessado em participar, ter mais informações. E o Jornal Terra Viva, primeira edição, termina aqui. Você pode rever todo o nosso conteúdo no site tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo do canal disponível no Google Play. Renata Maron vem aí com Bem da Terra e também às 11h30 tem Dia a Dia Rural. Um ótimo dia para você, excelente final de semana e até segunda.